Bom dia, amada igreja. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos a mais um estudo sobre andando nos passos de Jesus. Chegamos no estudo, então, de número 15 e falaremos hoje sobre amando como Jesus. Eu quero, então, te convidar nessa manhã a orar junto comigo e pedir ao Senhor que nos ilumine nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer e te exaltar nesta manhã. Pedir ao Pai a tua iluminação, que teu Espírito fale conosco, ministre sobre os nossos corações, nos faça, Senhor Deus, aprender um pouco mais da tua palavra, para a glória do teu nome, no nome santo e poderoso de Jesus. Assim oramos, agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor ainda fará, para a glória do teu nome. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Hoje, então, falaremos sobre andando como, ou melhor, na série Andando como Jesus, chegamos no 15º estudo, que falará sobre amar, amando como Jesus. Você já parou para se perguntar qual foi o maior ato de amor que já existiu? Qual seria ou poderia ser o maior ato de amor que já existiu? Há um livro, que é o livro do Guinness, dos recordes, que ele vai encontrar, nós encontramos nele o maior exemplo de quase tudo. Nós encontramos a maior altitude já alcançada pelo homem, nós alcançamos a maior profundeza que o homem já conseguiu chegar no oceano, a maior velocidade já conseguida pela humanidade e tantos outros recordes, tantas outras situações. Se o livro dos recordes tivesse uma categoria intitulada o maior ato de amor, que registro então nós encontraríamos nesta categoria? Sem dúvida, os céticos retrucariam: não há como decidir, não há um meio pelo qual nós podemos decidir qual a maior demonstração de amor de todos os tempos. O que é um cético? O cético é aquele que não acredita em nada, que tende a duvidar de tudo. É um descrente, sem crenças, que não professa uma religião, é desprovido de fé, é um incrédulo. Contudo, há um ato de amor em particular na história que é o mais perfeito exemplo de todo amor. É o mais completo, perfeito exemplo de amor. Um ato de amor que é capaz de ofuscar todos os outros. Há uma demonstração de amor específica que tem sido declarada e documentada como sendo o supremo amor, o ato maior de amor em toda a história humana. Nesse mundo que tanto fala de amor, mas pouco vive na sua essência, nesse mundo que é um mundo que vive um amor raso, um amor que muitas vezes de fato não consegue amar, nós temos a oportunidade de ver Deus experimentando isso de forma clara, dando o seu único filho para morrer por nós naquela cruz do Calvário. Deus experimenta sendo Deus Filho, Deus mostra como amar, sendo Deus Pai e o Deus Filho, e Deus nos ensina a amar
como ele nos amou, na ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse amor supremo, esse ato de amor supremo, é o amor de Jesus por nós. A palavra de Deus, então, vai dizer categoricamente o seguinte, em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia, então, ela vai ser bem clara para nós. O maior ato de amor de todos os tempos, que transcende todas as declarações e demonstrações de amor, é a morte de Jesus naquela cruz romana em favor de pecadores que nada merecem. Esse é o maior ato de amor da história. Esse é o maior ato de amor já expressado na humanidade. O que faz a morte de Jesus na cruz ser tão definitiva como a maior expressão de amor? Já parou para pensar nisso? Quais são algumas das qualidades dessa suprema demonstração de amor? E aí eu quero ver algumas com vocês nessa manhã. Primeira, o amor de Jesus foi voluntário. Jesus não foi uma vítima indefesa. Uma vítima indefesa dos líderes que manipularam ali a sua execução, nem dos soldados romanos que realmente realizaram ali a sua crucificação. Ninguém obrigou Jesus a ir até aquela cruz. Jesus escolheu morrer voluntariamente. O amor de Jesus foi voluntário. Como registra João 10, Jesus mesmo explicou isso. E ele diz o seguinte, no versículo 15: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. No verso 18, ele vai dizer o seguinte: ninguém tira a minha vida, ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu a espontaneamente dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Olhando então, analisando esses dois versos, podemos ver claramente que esse amor de Jesus foi um amor voluntário. Ele escolheu morrer por suas ovelhas, porque as amava. Este epítome de amor visto na morte de Jesus na cruz foi um ato profundamente, puramente, amplamente voluntário. O amor de Jesus foi voluntário, mas também tem uma outra característica desse amor. Esse amor foi também substitutivo. Você já parou para pensar nisso? O amor de Jesus foi substitutivo também? Você e eu temos de morrer. Quando o nosso antepassado Adão escolhe pecar contra Deus, a morte entrou na raça humana. A cada humano nascido desde então foi ordenado morrer. O autor aos Hebreus, capítulo de número 9, verso 27, vai nos dizer o seguinte: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Sabemos que a não ser que o Senhor volte antes, todos morreremos. Nossa morte é, portanto, inevitável, o resultado dos genes do pecado, que nós herdamos do nosso pai, Adão. E isso está evidenciado em nossos muitos e muitos pecados. Contudo, Jesus não tinha de morrer. Como Deus encarnado, Jesus era o próprio autor da vida.
Atos 3,15 nos diz o seguinte: vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Ele era o eterno caminhando aqui na terra, como um ser humano comum. Jesus era diferente de todos os outros seres humanos neste aspecto significativo. Ele era uma pessoa comum, um homem trabalhador, um homem de família, mas um homem que não pecou. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, vai falar sobre isso. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Porque não tinha pecado, Jesus não tinha que morrer. Isso é bem claro. Portanto, se Jesus não tinha que morrer, por que ele morreu? Se Jesus não tinha que morrer, por que então que ele morre? Ele mesmo explicou em João capítulo 10, verso 15, como nós já lemos. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Esta pequena preposição, então, pelas, é muito significativa, porque ela quer dizer no lugar de. Mais tarde, Pedro repetiria a explicação do Salvador para a sua morte quando ele escreve algo em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, quando ele diz assim: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Nós pecamos e, portanto, merecemos morrer pelos nossos pecados. Mas Jesus tomou o nosso lugar naquela cruz romana. Foi na cruz que Deus permitiu que seu único filho derramasse seu sangue para pagar o meu e o seu pecado, para nos resgatar com mão forte da mão do pecado. Portanto, ele morreu em nosso lugar. Ele morreu a morte que você e eu deveríamos ter morrido. A morte de Jesus em nosso lugar é uma expressão maravilhosa, é uma expressão magnífica, é uma expressão sem condições de mensurar. Prova do seu maravilhoso amor por você e por mim. O amor de Jesus também foi sacrificial. O amor de Jesus foi mais do que palavras. Ele colocou seu amor por nós em ação do modo mais surpreendente. Ele sacrificialmente deu sua própria e preciosa vida por nós. Ele explica isso de forma clara aos seus seguidores. João 15, 13. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Quer prova de amor maior do que essa? Alguém dar a própria vida pelos seus amigos? Muitos cristãos lutam durante tempos de circunstâncias difíceis ou de depressão emocional. E aí fazem uma pergunta existencial: Deus realmente me ama? Será que diante de toda essa dificuldade, essa provação, essa situação que eu tenho passado, será que de fato Deus realmente me ama? Essa pergunta penetrante é respondida. E ela é respondida com todas as propriedades aos pés da cruz. Quando eu e você e eu,
reconhecemos a morte sacrificial de Jesus, o nosso Senhor, naquela cruz do Calvário por nós, nós podemos ter a plena certeza, então, da prova do seu amor por cada um de nós. Ele entregou a sua vida por nós e pagou o sacrifício final, a despeito de sermos infinitamente não merecedores. Nós não merecíamos ser salvos. Nós não merecíamos ser amados da forma que somos. Mas Ele nos amou. Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 5, versos 6 a 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Glórias a Deus por isso. Louvado seja o nosso Senhor por isso, que morreu, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Jesus também foi pessoal. Diante disso, precisamos pensar quão pessoal é o amor do Salvador. Às vezes, nós focamos tanto nessa verdade que é paralela, que Deus amou o mundo de tal maneira que podemos começar a pensar no amor de Jesus única e expressamente em termos gerais. Mas não é assim. O amor que Jesus tem por nós, ele é totalmente pessoal. Quem estava na mente e no coração de Jesus quando ele se preparava para entregar a sua vida na cruz? Quem estava na mente e no coração de Jesus? Melhor do que então a gente tentar especular essa resposta, nós precisamos ler a própria declaração de Jesus naquelas angustiantes horas antes da cruz. Jesus deixou que os seus seguidores conhecessem a intercessão, a sua intercessão ao Pai Celestial. João, capítulo 17, verso de número 9, diz assim: é por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus então intercede agora por aqueles que o Pai o deu. Para nós que somos crentes, podemos dizer com grata confiança: estávamos em seu coração quando ele entregou sua vida na cruz por nós. Cada um de nós pode repetir individualmente as palavras do apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 2, verso 20, que diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha que verdade magnífica, maravilhosa, que eu e você precisamos nos apegar dia após dia. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O pastor John Piper escreveu certa vez o seguinte: certamente, este é o modo como devemos entender os sofrimentos e a morte de Cristo. Isto teve a ver comigo. É a respeito do amor de Cristo por mim, pessoalmente. É o meu pecado que me separa de Deus, e não o pecado em geral. É a minha dureza de coração e a minha dormência espiritual
que aviltam o mérito de Cristo. Ele acrescenta ainda o seguinte: meu coração é influenciado e eu abraço a beleza e a doação de Cristo, meu tesouro. E dentro do meu coração flui esta grande realidade, o amor de Cristo por mim. Então digo, juntamente com aquelas primeiras testemunhas, ele me amou e se entregou por mim. Glórias a Deus por isso mais uma vez, porque ele nos amou e se entregou por nós. Ó, como ele nos ama. Jesus Cristo nos ama, ele ama a sua igreja. Por isso nós precisamos compreender que Romanos capítulo 8, versos 38 e 39 vai nos dizer: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor que não merecemos e que Jesus tem por nós, como seus seguidores, é mais do que apenas algo a ser apreciado, é muito mais do que isso. Ele precisa ser reproduzido em nossas vidas. O amor de Jesus por nós deve ter um efeito demonstrativo em como tratamos uns aos outros no corpo de Cristo. Por isso, então, eu quero ver com vocês agora o nosso amor uns pelos outros. O nosso amor uns pelos outros. Os cristãos, então, devem ser como seu Salvador. Isto não é meramente uma boa sugestão. É uma boa, ou melhor, é uma obrigação. Como nós mencionamos no início, 1 João, capítulo 2, versos 5 e 6, mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, deve também andar assim como ele andou. Não tem como dizermos que somos amados pelo Senhor e amamos ao Senhor se não expressamos esse amor de forma profunda na vida dos nossos semelhantes, daqueles que estão ao nosso redor. Este refletir obrigatório do caráter de Jesus, ele é aplicado especificamente a como devemos, você e eu e você, amar uns aos outros como crentes. João relembra as suas palavras, as palavras do seu mestre, quando diz em João, capítulo 13, verso 34, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Não obstante, quando estava mais velho, o apóstolo João explicou aos seus leitores o seguinte: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Por isso que andar nos passos de Jesus não é simplesmente seguir uma estrada, mas é seguir uma estrada que essa estrada é o próprio Jesus, o caminho é o próprio Jesus, ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É andar, trilhar por esse caminho, seguindo os passos, obedecendo tudo aquilo que ele fez e tudo aquilo que ele nos chamou a viver nele, para o louvor da sua glória e para a edificação da sua igreja. Ao olhar para essa perspectiva que nós devemos amar uns aos outros, o nosso amor deve ser voluntário.
Os seguidores de Cristo estão sob a obrigação de amar uns aos outros. Nosso Salvador tanto ordenou, como também foi o modelo desse amor. Cada um de nós, então, deve submeter-se ao nosso soberano Salvador e escolher obedecer seus mandamentos diariamente. Escolher amar algumas pessoas, às vezes, bem difícil de amar. Escolher amar algumas pessoas, às vezes, pode ser muito difícil. Se, por definição, o amor é uma doação sacrificial de si mesmo pelo bem de outra pessoa, mesmo que a outra pessoa seja indiferente ou indigna, então o que nos motivaria e capacitaria a amar aquele que é desagradável? O que então nos capacitaria a amar aquele que é desagradável? Esta é uma luta da qual todos nós partilhamos. O estudioso do Novo Testamento, D.A. Carson, reconheceu o seguinte: aqueles que são desagradáveis na fraternidade tiram o pior de mim. Os lastimadores me dão nos nervos, os fofoqueiros e arrogantes, os imaturos e bobos cooperam para esgotar minha determinação. De modo que esperança há de que qualquer de nós seja capaz de amar aqueles irmãos difíceis de amar, ou também até os membros da família que são difíceis de amar? Frequentemente, chegamos à questão de amar aos outros como uma atitude mais ou menos assim: vou amar desde que eu goste de você. Ou vou amar você do modo como me sentir amado por você. Ou seja, um amor que está baseado em condições. Chamemos isso de amor reacionário. Desde que eu me sinta suficiente amado por você, farei o melhor para retribuir, amando você. Mas se eu não me sentir amado bastante por você, então não posso e não vou amar você. Há uma condição aqui implícita. Se nos fiarmos nas outras pessoas, cônjuge, pais, filhos, irmãos, irmãs em Cristo, para enchermos nossos reservatórios de amor, a fim de obtermos amor suficiente para retribuir, todos nós rapidamente nos encontraríamos correndo com o tanque vazio. Há uma fonte muito mais confiável para que tenhamos nossos reservatórios de amor suficientemente abastecidos, de modo que possamos ter amor, um verdadeiro amor, um amor substancial, um amor de forma voluntária uns pelos outros. O apóstolo João explica isso em 1 João 1,4, quando ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E ele vai ampliando esse entendimento no verso 11, quando diz: amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. E ele continua crescendo nesse entendimento. Verso 16, ele vai dizer: e nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. E não para por aí. No verso 19 ele vai dizer: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Portanto, o nosso amor deve ser voluntário. E nós devemos chamar isso de amor superabundante. Em outras palavras, em vez de olharmos para o objeto do nosso amor como a fonte de força para o nosso amor, devemos confiar no amor que já recebemos do nosso Senhor. Somos varas enxertadas na videira, que é Cristo,
esboçando o seu amor. Sem ele, eu e você nada podemos fazer. Através dele, eu e você podemos todas as coisas. Conhecendo e confiando no amor que o Senhor tem por nós, podemos então voluntariamente até amar aquela pessoa que é mais desagradável. Nosso amor deve ser voluntário, nosso amor também deve ser substitutivo. Nós, os seguidores de Cristo, devemos refletir o amor de Jesus por nós, amando-nos uns aos outros de forma substitutiva. Quando vemos nossos irmãos e irmãs em necessidade, devemos, em amor, envolvermos-nos em suas vidas. Paulo afirmou isso da seguinte maneira, quando ele diz em Gálatas capítulo 6, verso 2: levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Ajudem uns aos outros. O cerne da lei de Cristo deve estar este mandamento, João 15, verso 12. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Nós devemos então andar juntos dos nossos irmãos e irmãs, demonstrando o amor de Cristo, compartilhando de suas lutas emocionais e espirituais, ajudando-os a levarem as suas cargas. Podemos então tornar leve essa carga do nosso irmão e da nossa irmã enquanto andamos juntos, enquanto caminhamos juntos e vamos dividindo essa carga, dando suporte, encorajamento, amando como Cristo nos amou, amando cada um deles, uns aos outros, com amor substitutivo. E não somente substitutivo, o amor, nosso amor deve ser sacrificial. Jesus fez muito mais do que declarar seu amor por nós em palavras. Ele também demonstrou isso, seu amor por nós em uma ação sacrificial. Diante disso, os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo farão o melhor para imitar este tipo de amor sacrificial. Não a semelhança própria, mas a semelhança do próprio Cristo, a semelhança de Cristo. Eu e você precisamos fazer o melhor para imitar este tipo de amor sacrificial. Tal amor pode tornar-se bem prático. João, o apóstolo do amor, ensinou quando diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possuir recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Esse é o desafio que o Senhor nos chama a viver. Viver um amor que se expressa muito mais que palavras. Um amor que vai estar além de meras palavras, mas um amor que se expressa dia após dia na vida dos nossos irmãos. Para amarmos uns aos outros como Cristo nos amou, devemos então abrir as portas do nosso coração àqueles que estão em necessidade. Um cristão de coração fechado é alguém em contradição. Aquele que tem sido amado por Cristo devem amar, precisam amar seus irmãos e irmãs de modo tangível e sacrificial. Quando nos conscientizamos das necessidades na vida de nossos irmãos, eu e você precisamos então voluntariamente partilhar os recursos que temos, os recursos que o Senhor tem confiado a nós. Nós devemos partilhar. Se temos dinheiro, roupas, carro, comida,
o que quer que seja, devemos nos dispor a partilhar o que temos com aqueles que estão em necessidade. Nosso Senhor sacrificou sua vida por nós. Que amor sacrificial! Como podemos ser ávaros, ou seja, avarentos, quando vemos nossos irmãos passando por necessidades materiais, emocionais ou espirituais? Devemos viver diariamente lembrando-nos das palavras do nosso Senhor, que ele disse em João, capítulo 15, verso 12: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Não obstante a isso, nosso amor também deve ser pessoal. Às vezes, nos sentimos tentados a amar a certa distância. Temos disposição de amar aos outros, desde que não tenhamos que nos aproximar muito. Colocar ofertas no gasofilácio, enviar dinheiro para uma agência de assistência cristã, fazer uma doação para uma obra missionária. Isso parece, em muitos momentos, aliviar a nossa consciência. Contudo, a minha consciência e a sua, a nossa consciência, deveria ser pungida ao lermos o conselho do apóstolo Paulo aos Romanos. Lá no capítulo 12, versos 9 a 15, que ele diz o seguinte: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal, apeguem-se ao bem. Amem-se, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Nosso Senhor amou as pessoas de um jeito muito especial. Ele se importava com as pessoas individualmente. Lembre-se de como ele demonstrou seu amor a Levi, o coletor de impostos, à mulher no poço, ao leproso, ao homem possesso de demônios, a Saulo de Tarso, a você e a mim. À medida que buscamos amar como ele amou a cada um de nós, não devemos também nos dispor a amar pessoalmente? Quando foi a última vez que você gastou um tempo individualmente com alguém viciado? Com um parente, com um filho rebelde? Alguém que perdeu o emprego? Um irmão ou irmã com uma doença terminal? Alguém que está passando por um período depressivo, angustiante, desanimado? Alguém que está cabisbaixo? Alguém que está se sentindo esgotado na fé? Quando foi a última vez que você gastou tempo com alguém? Comprometamos-nos a amar uns aos outros pessoalmente, assim como Jesus nos amou, ainda que isso nos tire da zona de conforto. Martinho Lutero disse o seguinte certa vez: com sua linguagem forte, ele descreve certa vez o amor de Deus com as seguintes palavras: Deus é um forno ardente, tão cheio de amor, que todo o céu e toda a terra estão envolvidos pelo seu calor. Deus é um forno ardente, tão cheio de amor, que todo o céu e toda a terra estão envolvidos pelo seu calor. Eu quero então terminar hoje com as palavras de Isaac Watts, que diz o seguinte: ao contemplar a rude cruz em que Jesus sofreu a dor, de tudo quanto estimo aqui, estimo mais o seu amor. Não busco glória ou honra aqui,
senão a cruz do meu Senhor. As coisas que me encantam mais, eu sacrifico por seu amor. De sua cabeça, mãos e pés, precioso sangue derramou. Coroa de espinho foi o que Jesus por mim levou. O mundo inteiro não será presente, digno do Senhor. Amor tão grande e sem igual, em troca, exige o meu amor. Que eu e você possamos caminhar andando nos passos de Jesus, assim como Jesus nos amou. Que você pense nisso. E você, ao orar, peça que o Senhor inunde o seu coração com o amor que o Senhor te amou. Lembre-se, a igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. A igreja não é um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida. Eu quero então te convidar a orar junto comigo. Pai, te louvamos e te bendizemos nesta manhã, te agradecemos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Sê conosco, nos dê um dia cheio da tua presença, nos ensina, Senhor Deus, a amar como o Senhor nos amou e expressarmos esse amor àqueles que estão ao nosso redor, aos nossos familiares, amigos, àqueles no qual o Senhor colocar no nosso caminho, aos nossos irmãos. Pai, que o Senhor nos ensine a amar com um amor sacrificial, um amor, ó Deus, que não mede esforços, um amor voluntário, um amor, ó Deus, que se baseia no Senhor e que vive para o Senhor, que ama para o Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado e a sua igreja seja edificada. Assim nós oramos, te louvamos e te bendizemos por tudo, no nome precioso de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você tenha um ótimo domingo na presença do Senhor Jesus. Um abraço, fique em paz.